Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Margarete de novo. Eu só tô falando com vocês, acabei de acordar, tô de pijama ainda, porque eu só vi coisas terríveis hoje nas redes sociais aí no X, onde as pessoas ainda estão tentando fazer a desumanização das pessoas. Se lembrem que quem briga com a desumanização das pessoas está colocando uma arma apontada para vocês mesmos. Vocês não estão enxergando que é isso que o governo quer? Quer que todos nós ficamos um contra os outros para conseguirmos destruir a vida daqueles que estão conosco, que pensam diferente da gente. Se vocês lutam para desumanizar uma pessoa, então vocês estão trabalhando para o governo. E quando o governo ele faz isso, é porque eles querem que uns matem os outros, para ser mais fácil para eles tomarem o poder. Quem se importa com vocês não é o governo, nunca foi. E vocês estão fazendo de tudo para ganhar pontos, para apoiar um governo falido, um governo medíocre que está simplesmente destruindo o país e roubando todos os seus recursos. Não se deixem enganar. Se vocês continuarem com essa ideia de destruição da pessoa, do humano, vocês estão contribuindo para que o governo fascista realmente continue a governar, que no caso é o governo do Lula. O governo do Lula, tá? Apesar dele ter morrido já, porque aqui nos Estados Unidos já foi anunciado que ele morreu, em novembro de 2022, tá? 5 de novembro de 2022 ele já foi. Vocês estão apoiando bandidos. Quem está no governo hoje é só bandido. Vocês vão perceber que o PCC agora dá apoio para bandido. Vocês vão perceber que vocês estão sendo controlados. Porque na época do Stalin, na época do Hussein, Saddam Hussein, na época do Hitler, todos esses caras, Castro, até o Che Guevara, que apoiou o Castro, foi morto por ele. O pessoal fala, não, porque alguém matou o Che Guevara. Não, foi o próprio Castro que matou ele. Sabe por quê? Porque quem vai ajudar a bandido são aqueles que podem tirar o bandido do poder. Entende? Quem apoia bandido hoje, amanhã está prestes a morrer, porque são os mesmos que podem tirar o bandido do poder. Porque foi isso que Stalin fez, foi isso que o Castro fez, o Chaves também, todo esse pessoal sem vergonha, todo esse pessoal bandido. E vocês estão dando valor a bandido. Não façam isso, gente. Ontem eu deixei um vídeo, ninguém nem se importou de abrir. Eu não sou uma pessoa popular, eu não sou uma pessoa que vou aí falando coisas. Se eu tivesse provavelmente botado um biquíni mostrando a bunda, todo mundo já teria visto, entendeu? Mas a verdade é que eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa fiel a Deus. E eu não me conformo de ver que essas pessoas que estão aí falando, eu acredito que são pessoas que se consideram pessoas de bem. Falam mal de uma pessoa que eles não conheceram. Um cara que pagou faculdade para gente que não tinha condições de pagar, pagou passagem de avião para pessoas que não podiam pagar. No caso, foram assim, vários negros que foram levados para Washington, D.C. para conhecer o presidente em 2019. A esposa do Charlie Kirk, ela
tem uma loja onde a cada moletom, sei lá o que ela vende, tá? Ela dá um moletom para uma pessoa de rua, entende? Então são gente que fazem caridade, são gente de bem. Por que vocês querem destruir a vida de pessoas de bem? Porque vocês estão sendo pagos? É isso? O governo está te pagando para falar mal de pessoa de bem? É isso? Então, se é isso, vocês estão apontando 3 armas para vocês mesmos, 3 gatilhos para vocês mesmos. Sabe por quê? Porque a destruição de vocês será pior do que a destruição do Charlie. Porque o Charlie ainda vive. Apesar dele ter morrido aqui no mundo, ele ainda vive. Sabe por que eu sei que ele vive? Porque ele acredita em Jesus Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo. Ele foi um homem que viveu aquilo que ele pregou. Ele defendia a família, ele defendia o bom senso, ele defendia tudo aquilo que era de bom, de você poder ter liberdade até de falar mal dele. Ele defendia. Se ele tivesse vivo hoje e ele tivesse aqui comentando a respeito desses comentários nefastos que aparecem aí, tá? Ele provavelmente falaria, tá, obrigada, sabe? Vou orar por você. Tá? É essa a realidade. Ele nunca falou nada errado. Tudo aquilo que ele falou foi verdade. Existe um movimento para a destruição do Oeste. E vocês, influenciadores, se continuar assim, começa a comprar uma burca aí, porque vocês vão ter que usá-la. São tão ignorantes que não enxergam que existe uma invasão acontecendo. A mesma coisa que aconteceu em 1800, 1700, 1800, não lembro, talvez 1400, não lembro, na época da cruzada, sabe? Mesma coisa que aconteceu ali, onde os muçulmanos quiseram impor a religião deles no Oeste, e a Igreja Católica se levantou, colocou soldados e foi e lutou contra todos eles, tá? Fizeram o Templário, fizeram um monte de coisa para poder libertar o mundo Oeste da invasão do Oriente Médio. E eles conseguiram se livrar. E hoje os governos convidam eles para vir para lá, para os países deles. Dão suporte para Hamas, um grupo terrorista. Vocês estão enganados. Vocês precisam se aliar com quem quer se aliar? Com Deus. Se vocês continuarem nisso, vai ser a tua própria destruição. Todos que fazem isso, como essa Raquel Shenaneda, sei lá o nome dela, gente, que triste ser uma pessoa como ela. Não adianta passar batom. Eu não tenho batom, não tenho maquiagem, porque eu sou quem eu sou. Eu não preciso ficar atrás de batom e maquiagem para poder enganar o povo, sabe? Ai, porque eu sou bonitinha, então eu vou ficar aparecendo bonitinha na televisão e tudo mais e enganar o povo da melhor maneira que eu conseguir. Isso é o que vocês pensam, que uma carinha bonita, tá? Um batonzinho, uma maquiagem bonitinha, sabe? Vai fazer vocês ter sucesso. Ai daqueles que ganharem o mundo, mas perderem a própria alma. Fala a palavra de Deus, né? Lembram disso? Acho que não. Vocês não conhecem a palavra. Mas eu conheço. E eu sei que muito em breve nós vamos estar vendo aquilo que Jesus falou tantas vezes. Que esse mundo, amar o mundo, é ir para a perdição. Esse mundo vai ser destruído com vocês juntos. Sabia que o inferno não foi feito para pessoas? O inferno foi feito para anjo caído, tá? Só que as pessoas amaram mais o mundo e foram enviadas para lá. Se você ama o mundo, se você quer sucesso, poder e tudo mais, é sinal que você ama o mundo,
né? Então, o que acontece? Vocês estão indo para o fundo do poço e vão ser destruídos, infelizmente, porque foram enganados, tá? Foram enganados por um grupo de várias pessoas que servem ao demônio. O próprio Lula falou que ele é satanista várias vezes. E hoje está sentado lá no colo dele. Tá bom? Fica na paz do Senhor todos vocês. Espero que isso daqui vá para os ouvidos daqueles que precisam escutar. Povo de esquerda, pare de achar que a direita é inimiga, porque a direita não é inimiga. A direita quer a mesma coisa que vocês. A direita quer que vocês façam aquilo que é justo, que é preservar a família, que é poder ter uma vida normal, um sonho americano no Brasil, comprar uma casa, comprar alguma coisa para poder viver na vida, entendeu? De vocês. Poder viver uma vida normal, uma vida abençoada. Gente, parem de fazer aquilo que vocês estão fazendo. Esquerda, vocês estão se matando e nem sabem. Vocês estão indo para o fogo do inferno sem conhecer Jesus. Se vocês pararem para pensar a direita, a esquerda, não deveriam nunca de ficarem lutando um contra os outros, mas vocês deveriam de lutar contra esse governo que destrói vocês, que destrói a família, que destrói as crianças, que destrói tudo aquilo que é bonito. Não entre nisso. Um cachaceiro como Lula nunca amou ninguém mais a si mesmo. Eu conheci ele pessoalmente e já sabia, quando eu tinha 20 anos de idade, eu já sabia que ele era bandido. Tá bom? Ele só andava com bandido. Se vocês conhecessem ele de verdade como ele era, na época do sindicato, ele era o maior sem vergonha que existe na face da terra. E, gente, os professores, quando viram como ele era, ninguém ia mais nas palestras dele. Por isso que não teve mais negócio de passeata para o professor e não sei o quê. Os professores nem iam mais, porque os professores decentes ficavam em casa. Porque falava assim, eu vou lutar a favor de um cara como esse cara não presta, ele não está aqui para ajudar o professor, ele está aqui para ajudar a si mesmo. E foi isso que aconteceu. Depois que veio o marqueteiro, e aí um monte de professor jovenzinho, que começaram a acreditar na mentira dele, é que ele começou a ter sucesso. Mas quem é dos anos 70, 80, conhece muito bem ele. Sabem quem ele sempre foi. E hoje ele morreu. E aí vocês ainda ficam idolatrando o morto. Isso daí é necromancia, gente. Acorda. Dá uma olhada. Quantos caras aí aparecem como sendo Lula? Tem 10 dedos. Quantos caras têm olho azul, olho preto, olho marrom, olho tipo caramelo? Entendeu? Que parece com o Lula. Um é magrinho, no mesmo dia aparece um gordinho. Um sai correndo, o outro quase morre. Ai, porque o Lula foi parar no hospital. Foi parar no hospital? Nada. Foi parar no hospital em 2022 e já morreu. A Glaze, que apareceu chorando na televisão, é porque ele tinha morrido. Se vocês virem o vídeo de novembro, eu acho que foi no dia 5 ou no dia 6 de novembro, que apareceu um vídeo dela, tá, comemorando a vitória. Parecia mais um enterro do que vitória do Lula. Vocês viram aquele vídeo? Tava o Alckmin, tava ela e outros caras lá do PT, que eu não lembro do nome, e ela, assim, sabe, assim, uma cara assim de choro, né? Chorando, assim, praticamente, triste. Putz, ganharam a vitória lá, roubada, lógico, e todo mundo feliz e radiante dos petistas, e aqueles que estavam lá em cima parecia que estavam no velório. Já pararam para pensar? Ele já foi.
Se você é petista, você acredita que ele está vivo, você é um imbecil. Você é muito ignorante. Eles querem que você seja controlado. Acorde, Brasil. Esse povo brasileiro precisa acordar. E eu já vou te falando uma coisa. Eu sempre falei. Naquele dia que levaram o pessoal para Papuda, para Colmeia, se o povo tivesse feito aquilo que fizeram com aquele bandido lá, que foram um monte de gente lá na porta da cadeia para libertar ele, tá? Se o povo tivesse feito a mesma coisa com milhões de pessoas, como os ingleses estão fazendo hoje, milhões de pessoas indo contra a polícia lá, milhões de pessoas lutando para a liberdade desse povo, o Bolsonaro teria sido liberto e essa porcaria dessa anistia aí que estão falando que precisa anistia, que deveria ser anulada, já teria acontecido desde aquela época. Mas o povo acovardou por causa de um homem. O povo covarde não consegue tirar o governo ruim. O povo covarde só consegue viver a covardia que tem. E aí o pessoal reclama, porque não, porque a FFA, porque os exércitos, não sei o que, são tudo covarde. Ei, adivinha, que povo que fez eles? Que povo que está lá no meio, tá? É o próprio povo brasileiro. Vocês não lutam pela sua liberdade. Como é que vocês vão querer que um exército lute, se eles são feitos de vocês? Não existe uma pessoa que vai se levantar no Brasil para poder fazer liberdade, porque o brasileiro acredita muito em paz e amor. Eu acredito em paz e amor, mas a palavra de Deus fala assim, tem hora de pegar e vender a sua túnica e comprar uma espada. Não estou chamando ninguém para guerra, mas eu estou falando que vocês precisam acordar. Vocês precisam protestar mais ainda. O Brasil tinha que parar de vez. O Brasil, se parasse durante 30 dias, esse governo caía. Se parasse durante 70 dias, como foi no começo, né? Que o pessoal protestava, mas nunca pararam. Só protestavam na rua. Nunca pararam. Tinha que parar de vez, gente. Ninguém ir trabalhar. Ninguém. Fecha as portas. Fecha as portas, fica dentro de casa. Ninguém sai na rua. Nem caminhoneiro sai na rua, nada. Deixa como se fosse, tipo, época de seleção brasileira, que a gente podia andar na rua assim, sem problema, porque não tinha carro, né? Na época da seleção brasileira jogando jogo. Tinha que ser assim. Ninguém na rua, tudo parado. Ninguém fazendo nada durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu não acredito que vá mais do que 3 meses. Vocês derrubariam esse governo do diabo. Eu aconselho vocês a começarem a agir hoje, porque a hora que botarem o Bolsonaro na cadeia, eles matam ele. Eles estão querendo colocar ele numa cadeia popular, uma cadeia normal. Assim como fizeram com o Daniel Silveira, que tá lá sofrendo, que bate nele o tempo todo, por isso que o cara está todo machucado, por isso que a perna dele está machucada. Vocês não estão enxergando que vocês têm a faca e o prato e o garfo, né? A faca e o garfo na mão para vocês lutarem contra um governo terrível. Aí fala assim, mas eles vão matar a gente. Gente, eles querem viver num país onde vai ser escravidão total, onde vocês vão ter que beijar o pé de um demônio como esse que está no governo. É isso que vocês vão querer fazer? E os bancos agora, os bancos vão quebrar com esse negócio da Magnitsky aí, que eles falam que não vão querer que cumpra as ordens da Magnitsky. Os bancos vão quebrar, com certeza. Entendeu? E aí, o que você vai fazer? Você que juntou um monte de dinheiro na conta bancária, mesma coisa que o Collor fez. Eu sofri o problema do Collor. Tiraram 50 mil reais da minha conta, quando eu fui buscar, valia 50 reais. Tá bom? Então, vocês parem de se iludir nesse país, parem de se iludir nesse mundo. Ore a Deus, aceita Jesus no coração, porque se morrer, vai para o céu.
Quem é cristão não pode ter medo de morrer. Quem é cristão tem que saber que o lugar deles é no céu, é no paraíso com Jesus, porque não tem outro lugar que você quer ficar. A vida aqui, não importa se tem guerra, se não tem guerra. O C.S. Lewis sempre falava assim, se tiver guerra, se não tiver guerra, todo mundo um dia vai morrer, não tem exceção. Vocês todos vão passar pela morte, assim como eu também, um dia. Ou é hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 50 anos, não importa. Todos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, todos morrem. Dá uma olhada quem viveu 1000 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, são todos mortos. Agora você decide para onde você quer ir. Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Essa é a sua escolha. Para onde você quer ir? Se é para o céu, então haja como uma pessoa de bem. Aceite Jesus no coração, peça perdão pelos seus pecados, fala para ele, Senhor, venha no meu coração, perdoe todos os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida e me faça ser completo novamente ou completa novamente, em nome de Jesus. E aí você procura uma igreja, vá à igreja, aprenda a palavra de Deus, leia João, em João 3,16 fala assim que Deus amou tanto o mundo que ele mandou o seu próprio filho, que quem acreditasse nele teria salvação eterna. Eu estou parafraseando, tá? Mas a verdade, porque eu estou traduzindo do inglês para o português. Mas a verdade, gente, é que quem aceita Jesus não tem medo de morrer. Porque nós somos imorríveis. A gente tem a vida eterna. Um dia eu vou ver o portão de pérolas e a rua de ouro. Um dia eu vou ver tudo isso. Tá bom? Eu já tive experiência com Deus. E aí eu conto uma outra hora. Beijo.